Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca e hoje trago-vos a resenha do livro Terra dos Homens, escrito por Antoine de Saint-Exupéry em 1939. E é também escritor do livro Pequeno Príncipe ou Príncipezinho, também que tem a resenha aqui no canal, podem conferir, que esse livro vai trazer mais uma reflexão existencial sobre a nossa própria vida, como devemos encarar a própria realidade, consoante a nossa própria vida, vamos nos moldando aos poucos e podemos até nos transformar daquilo que a gente não desejou ser. Mas primeiro eu quero convidar-vos a fazerem parte deste canal, por favor, de inscreverem-se, compartilharem esse vídeo para mais pessoas e dar um like se gostaram do vídeo. Para que a gente possa entender esta obra, é necessário que a gente veja Antoine de Saint-Exupéry não apenas como um escritor ou um filósofo, mas também como um piloto, porque ele foi, durante muito tempo, piloto até a sua morte, em 1944. Mas essa realidade que ele transmite aqui de uma forma de diário vai narrar os seus acontecimentos ao longo da sua história, desde que ele entrou para esse serviço de correio, porque ele entregava correio ao longo dos tempos, de França a Dakar, nessa linha. Isto começou em 1926, a sua história, ele vai narrar aqui neste livro, que à primeira vista nós vemos como ele tinha bastante orgulho em fazer parte deste mesmo cenário de pilotos, mas como nós vemos que a aviação naquela época não estava tão preparada assim, não estava com tantos avanços tecnológicos que nós temos atualmente, que os pilotos atualmente são quase substituídos pelo piloto automático. Antigamente os pilotos deviam saber fazer de tudo. Deviam saber desde a astrologia, geometria, saber ler os mapas, porque não havia GPS. E todos esses aspectos era necessário que a pessoa pudesse entender o funcionamento, não só da forma da sua localização, mas que qualquer emergência que houver, ele possa aterrar em paz ou conseguir se salvar. E muitas vezes eles se entregavam de tudo, que sabiam que em qualquer acidente pode ser que ele não regressasse a casa, regressasse novamente com vida, mas eles tinham essa mesma convicção e queriam ser pilotos mesmo assim. E essa convicção vai mostrar como a gente deve escolher aquilo que a gente gosta de fazer, para que possamos não só entregarmos com mais afinidade, mas que possamos também compreender cada vez melhor o nosso ofício e gostar de fazer aquilo que a gente está fazendo de momento, é o nosso próprio trabalho, para que a gente dê sempre o máximo e estarmos dispostos a ter as últimas consequências do nosso próprio trabalho. E esses pilotos daquela época de 1926, na era de ouro da aviação, quando ainda a aviação estava a se desenvolver, eles estavam dispostos a correr vários riscos da sua própria vida, até viajar às escuras, sem saber onde estavam. Atualmente temos o GPS, só ligar para sabermos onde estávamos. Eles não sabiam. Por exemplo, se estivesse a viajar de uma longa distância, de noite, eles não sabiam localizar-se. Então era necessário fazer comunicações, e muitas vezes as comunicações falhavam, porque os satélites ainda não estavam em funcionamento total como temos atualmente. E esses aspectos vão sendo construídos e narrados de uma forma tão amável por Antoine de Saint-Exupéry, que esse livro corresponde como se fosse um diário, uma narração de não ficção, uma narração dos seus acontecimentos, das coisas que foram acontecendo com ele, com seus amigos. E ele dedica esse livro ao seu amigo Guillemot. E nós podemos ver como ele vai narrar vários acontecimentos trágicos, mas de uma forma marcante que possa tirar não só apenas uma lição de nunca desistirmos, mesmo quando estamos numa situação de perigo, para a gente consiga se levantar, se erguer e continuar a caminhar, porque ficar parado significa morte na certa, e as pessoas que conseguem se levantar e continuar a caminhar depois de um acidente, eles conseguem sobreviver. Isso aconteceu com seus amigos que se perderam quando fizeram um acidente nas montanhas, grandes altitudes, pararam o avião e seguiram a sua viagem, porque não queriam parar, porque as pessoas tinham a confiança que eles não iriam desistir, e não desistiram, continuaram a caminhar até serem descobertos. Essa deve ser nossa própria finalidade, nossa própria vida, não pararmos quando caímos. Devemos ter a capacidade de nos levantar, por ser a primeira mensagem que nós podemos encontrar já nessa obra. E ao desenrolar da história, nós conseguimos ver como Antoine de Saint-Exupéry vai fazendo várias amizades ao longo dos tempos e vai explorando vários territórios, principalmente no deserto de Saara, quando ele encontra os mouros e vai até narrar um acontecimento um bocadinho trágico de um escravo que é explorado pelos mouros, mas que ele compra, consegue ele libertar, mas que ele vê como a própria felicidade dessa pessoa não estava nos bens materiais, consegue se desfazer de tudo aquilo, porque a felicidade é o seu interior, é a sua construção que você constrói por si. Os bens materiais não vão constituir a felicidade eterna do homem, por isso que as pessoas que acumulam, muitas vezes não são felizes. O simples, o respirar, essa forma de interação com as pessoas é muito importante, para que você não possa apenas viver num mundo deserto, porque os homens devem criar laços. O homem parece que é
um único animal que cria a própria solidão, que cava a sua própria ilha. E ele vê que isso é um obstáculo para a nossa própria vida. Nós devemos criar relações, nós devemos ser capazes de criar laços com os outros. Possamos ver o mundo e explorar e admirar também a beleza da natureza, admirar as estrelas, uma coisa que ele fazia muito nesta obra. Nós podemos ver aqui os encantos naturais, nós podemos aqui encarar como esta mesma vida é uma vida que deve ser vivida de uma forma apaixonada, dos seus elementos, encarar como nós devemos ser e estar neste mundo, apresentando vários elementos essenciais, apreciar um pôr do sol, o nascer do sol. São coisas que muitas vezes nós perdemos encanto. Nós devemos continuar a explorar esses aspectos e não perdermos a beleza do mundo. Conseguirmos ver que essa terra, que ele chama terra dos homens, que a gente vai encarar a nossa própria realidade, pode até muitas vezes nos transformar naquilo que a gente não quer. Mas essa realidade que nós temos, devemos acreditar que nós somos capazes de transcender essa mesma realidade. Devemos cuidar da nossa própria natureza, ao nosso redor. Não ver as máquinas como fins, mas usar as máquinas como um meio de alcançar a nossa própria felicidade. Atualmente tudo se inverteu, usa-se muitas das vezes as máquinas, as novas tecnologias para inferiorizar a nossa própria existência, até nos questionarmos a nossa própria existência, continuar sendo a mesma daqui para frente. Isso acontece com essas revoluções tecnológicas que vão acontecendo aos poucos. Também uma das lições que nós podemos encontrar aqui, porque ele reflete isso para além desse livro, para além dessa mesma realidade que ele estava vivendo naquela época. O Antoine de Saint-Exupéry e o seu piloto nessa obra Terra dos Homens, ele narra uma história dele, pessoal, quando aconteceu o seu acidente no deserto de Saara, que ele teve muita coragem de enfrentar aquele deserto, porque ele vê que nas dificuldades os homens começam a se revelar, começam a refletir, começam a se interiorizar, conseguem encontrar a sua vocação de vida. Mas a solução sempre é superar essa mesma vocação e não apenas nos fixarmos naquilo. Devemos despertar essa nossa vontade de crescermos mais ainda e conseguirmos superar muito a nossa própria vocação. E essa força que vem no interior, que surge com essa mesma vocação, que surge no momento de perigo, deve ser um momento ideal para você se conhecer cada vez mais. Quando você entra num momento de crise, quando você não tem nada, que você quase, o Antoine de Saint-Exupéry quase morre de sede, começa a ver algumas realidades que não existem, começa a encarar muitas miragens, começa a sofrer. Ele começa a sentir saudade até as coisas que ele não gostava quando estava com ele à frente. Isso vai nos mostrar que o ser humano vai conseguir não só demonstrar a sua própria fraqueza perante as dificuldades da própria vida, mas conseguir não só transcender a si, e que as misérias, que os sofrimentos podem nos ensinar a olhar o lado bom das coisas negativas que podem acontecer nas nossas próprias vidas. E isso deve ser uma lição também que devemos encarar nesta mesma obra. Por isso eu convido a leitura desta obra, que possamos não só compreender mais sobre a filosofia existencial, mas entendermos a nós próprios e conseguirmos não só encarar a nossa realidade, escolhermos bem os nossos trabalhos, para que possamos não só transcendermos, para que aquele trabalho não se transforme em um fim, para que o homem não seja moldado até ao ponto de esquecer-se a si próprio, porque muitas das vezes o trabalho transforma o homem naquilo que ele menos quer, naquilo que ele menos desejou ser. É isso que devemos aprender com essa leitura. Não devemos deixar ser moldados. Essa máquina, esse que mata a esperança, esse mundo que às vezes mata a esperança do próprio homem, devemos transcender isso. Não deixar que o trabalho transforme naquilo que você não queria ser e que você consiga superar tudo isso, que não mata o Mozart que há em cada um de nós. Cada vez que isso acontece, que não destrua, porque no fim de tudo, o que mais importa é a nossa própria felicidade. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Compartilhem esse vídeo para mais pessoas, dar um like. Daqui é o Jovete, muito obrigado.